Para a última parte do nosso simpósio, precisamos e solicitamos à mesa da CRF, aos diretores, comparecerem para um debate nesse último bloco. Peço a presença dos participantes: doutora Ellen Fabiola de Moraes, doutor Henrico, doutora Andréa Vasques, doutora Rosemary, doutora Ângela Ramires e Newton. Andréa, por favor. Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer, Ellen. Eu já esperava uma coisa muito boa vindo de você, mas você superou realmente temas bastante importantes, temas que nos atingem como empreendedor de REURB. Gostaria de agradecer o Henrico também, tá? Com sempre a confiança. E vir falar de REURB é sempre um grande prazer. Tá? O Fabrício, lá de Minas, fala que é cachaça. Como eu não bebo, eu falo que é o meu chocolate. Tá? Ellen, eu gostaria até de provocar uma situação aqui. Foi falado dos artigos 64 e 65 do Código Florestal, tá? Que tem diferenças em área de preservação social e específico. A gente sabe, até a Rose falou sobre as áreas industriais, e assim, tem no Brasil inteiro muitas ações civis contra hotéis construídos próximo ao curso d'água. E aí eu falo para vocês, aquela questão da lei florestal, que veio falando que teria que flexibilizar a APP, quando está judicializado, através de uma ação civil pública, a questão de desfazimento de um hotel, como é que nós, empreendedores de REURB, temos que agir em relação a essa ação, onde o município que é responsável para flexibilizar essa área de proteção permanente e não faz com medo do Ministério Público? E aí vem a questão, né? Será que nós temos que ser tão engessados, tão legalistas, ou essa área de preservação permanente perdeu sua função? É isso que eu gostaria de provocar, não sei se é o Newton, ou a Ellen, ou a própria Rose gostaria de falar sobre isso. Gosta de REURB, gosta de microfone, todo mundo vai falar. REURB tem questões tormentosas, né? E essa de área de APP é uma delas. Muitas ADINs, muitas ações civis públicas. Como a REURB, a gente sempre fala que REURB é caso a caso. Então, não dá para generalizar, mesmo que a gente saiba que muitas ações civis públicas são generalizadas, fazem porque sem admitir as alterações legislativas. Então, eu não consigo dizer especificamente do seu caso, mas eu vou dizer da minha experiência que te ajuda, eu acredito que sim. Eu tenho um caso emblemático em Guarulhos, que, além de ser área de APP, é uma consolidação de mais de 20 anos, e veio nesse meio do caminho área de Mata Atlântica, é isso, né, Ângela? Mata Atlântica, Serra da Cantareira. E ali eu tenho uma ocupação de mais de 20 anos, que não basta ser APP. Ainda veio, em 2010, surgiu um decreto de parque estadual, que não é de uso sustentável. Então, vamos voltar um pouquinho. Em regularização fundiária, é permitida a regularização de imóveis sobre APP. Tem algumas exigências, como essa dos artigos do Código Florestal. E a gente ainda tem duas situações, que é a área de uso sustentável e a área de uso totalmente restrito, porque você favorece ou possibilita a regularização sustentável e outra que é totalmente proibido. Só que eu já tenho um lucro, no meu caso, consolidado, que ele já vem há décadas e que baixa um decreto de parque estadual, parte área pública, parte área particular, que é para fomentar, para ficar animado. Você ainda tem uma reintegração de posse decretada e mais essa ação civil pública. Então, como a gente analisa isso, como eu entendo que tem que se analisar? Primeiro, a data da consolidação. Faz diferença? Faz. Existe marco legal para a REURB? Não. Você só tem marco legal de um título. Porém, essa análise da consolidação ela é importante, porque você vai saber qual a lei você vai aplicar. Ah, já está consolidado? Foi anterior a 2016? Então, você vai ticando os seus itens em prol da sua defesa. Você tem que
protocolar a sua regularização fundiária, sim. E quando é um processo, é uma ação civil pública, você utiliza o protocolo dessa regularização e você pede suspensão daquela ação civil pública para que você possa resolver na esfera administrativa, inclusive com acordos com táxi, seja com proprietários, seja com o município. E aí você vai propor, encontrar soluções. Porque, muitas vezes, esse hotel não é só um hotel, ele tem uma série de empregos por trás dele. Nós temos no Nordeste, gente, cidades e bairros, cidades não, mas bairros inteiros que foram criados exatamente em torno de um empreendimento turístico desse tipo. Tá? Então, não é raro isso. Então, você tem que ver a contraprestação desses hotéis, normalmente em áreas de marinha, em área da União, porque são beira-mar, muitos casos. A gente tem muito em Porto Seguro, a gente tem no Recife muita coisa. Então, você analisa sobre essa égide. Então, com a regularização fundiária que trouxe essa flexibilização, você já tem a oportunidade do debate e de conversar e negociar, como diz nosso presidente, REURB é mesa. Então, você teve um não, vai lá e busca um sim, teve outro não, vai lá e busca um sim. Esses dos hotéis, especificamente em área de APP, eu entendo que a lei se aplica, e essa é a minha opinião, você verifica a consolidação, você verifica a contrapartida. Por quê? Porque se você derrubar, demolir aquele empreendimento, as consequências negativas são muito maiores do que a sua compensação em outro local. Completando só um pouquinho juridicamente, Newton, lembra quando eu falei que, quando a gente entra numa área de APP, a gente tem que observar o interesse do coletivo social? Né? É princípio basilar do direito constitucional. É bem o que a Rose falou. Quais as consequências sociais que você vai trazer? Tá? Quando veio o Código Florestal da REURB-S ou da REURB-E, a diferenciação são de laudos técnicos, que aí o Newton vai conseguir explicar. Mas não existe a impossibilidade. A meu ver, também, a gente tem que ver quais são as consequências que serão. Eu vou dar um exemplo de um caso prático meu, não é de um hotel, mas nós tínhamos uma comunidade na Brasilândia, e que essa comunidade ia ser retirada 8.000 famílias para a construção de um parque linear. Aí vamos aí. Qual o interesse social entre 8.000 moradias e um parque linear? Quer dizer, esse parque linear já existia projeto inicialmente, Ângela? Já existia, mas deixou-se que a ocupação ficasse por lá por 8 anos. Consolidou. 8 não, há 15 anos. É uma famosa comunidade na Zona Norte, uma Capadócia, são 8.000 famílias. Quando nós fomos conversar com o poder público, eu primeiro fui falar com um procurador municipal que estava com o processo. Na hora que ele viu, um procurador extremamente inteligente, ele falou assim, não, eu vou desistir dessa desapropriação. Porque isso aqui é cabível REURB, doutora. E ele entrou com uma petição pedindo desistência dessa desapropriação. Porém, o órgão que a gente precisa adentrar para fazer regularização fundiária, na nossa reunião, falou o seguinte, presidente, eu não vou fazer REURB porque é uma área de risco. Eu respondi para ele, mas há 15 anos ela é área de risco? E nem é tão uma área de risco que não dá mitigação. Área de risco mínima, que daria muito bem para mitigar. Mas eu perguntei ao profissional que estava à frente da pasta, falei, sim, é uma área de risco, o procurador já desistiu da desapropriação, essa desapropriação não vai existir pela questão do interesse coletivo, interesse social coletivo, que é um dos pilares do direito constitucional, e o senhor está falando que não vai fazer a REURB. O senhor vai fazer aluguel social, vai relocar essas famílias? Não, 8.000 famílias eu não tenho o que fazer. Ah, então eu vou deixar essas famílias na área de risco, não vou fazer REURB para mitigar esse risco e deixo que dá. Então, assim, tudo vai do interesse social. Tá? Esse hotel ele tem um impacto muito grande de geração de emprego, de sustentabilidade para aquela cidade, não só dos empregos que ele gera ali naquele hotel, e sim em todo o seu entorno. O comércio, às vezes, ele é fortalecido por esse hotel. Enfim, tem que ver que, de fato, interesse coletivo social é um dos princípios base do direito constitucional.
E ele tem preferência. E aí, vamos para os mandados de segurança, as ADINs e o que for. Até porque, gente, eu esqueci de falar, esse loteamento, onde estava um clube, que tem um hotel, ele é o Decreto-Lei 58. Então, assim, o loteamento é 69, não existia nem 67 e 66. Aí nós falamos também de uma consolidação antes do Código Florestal. Isso é um caso específico, mas tem casos também que eu acho que fere a boa-fé, a segurança jurídica. Depois de deixar a coisa acontecer, consolidar em 15 anos, vem pedir o desfazimento, isso chega a ser um absurdo. Sim, exatamente. Sim. É isso que eu ia falar. A doutora Rose Ramírez tocou no ponto lá. O Maurício estava olhando para mim lá, ver se eu ia falar. O marco legal também é importante, porque elas estão falando em quando foi feito. Eu ia chegar para essa pergunta, mas você tem essa data ou é um caso fictício? Antes de 58, estamos falando que está fora de todas as legislações que nós temos ambientais. Então, volta lá atrás. Lá. Então, a APP não é o mesmo limite da APP. Antes de 69 era 5 metros a área de preservação. Então, nós falávamos em 5 metros de área de preservação lá atrás. Então, eu tenho um caso lá em Charqueada, onde minha cidade legal estava fazendo uma regularização, uma área de uma... como eu falar? A área da usina. Porém, é onde ficava as casas dos funcionários da usina. Então, essas casas da usina estavam na APP. Mas na APP de quando? De antes da formação da cidade. Antes de Piracicaba ser Piracicaba. Então, antes de Charqueada ser Charqueada era com X naquela época ainda. Quer dizer, era 5 metros. Então, está lá dentro dos 30, a cidade legal falou que não ia regularizar. Eu falei, viu, mas a APP é anterior. Então, você tem que usar também, além do marco temporal, Estatuto da Terra. Qual que é a função social que aquele imóvel cumpre perante a sociedade? Ele é fim rural, ele é fins turísticos, ele é fins econômicos, ele é fins residencial, porque a gente falou ali de sítio industrial. Eu sempre a gente conversou várias vezes sobre isso, né? A lei não fala núcleos residenciais, não está escrito núcleo de residência, está núcleos informais e irregulares. Tem até uma pergunta sobre o que você está falando, que um internauta mandou. O que fazer quando era área ambiental e que não é mais ambiental? Ela deixou de ser ambiental. Mas por que não deixou de ser ambiental? Seria ser um pouquinho específico, porque para ela deixar de ser ambiental, a não ser que é uma descaracterização de nascente. A gente fala uma área que no IGC, por exemplo, vamos falar Estado de São Paulo, no IGC consta como nascente. Aí você vai lá medir ela hoje, ela não é mais uma nascente. A nascente foi um erro de interpretação na época do desenho, que é de 78, 77, 78, 79, e que não era uma nascente. Era só um talveg lá com uma, vou falar assim, com um pouco de água, de canalização de água. Então, talvez seja isso que ele esteja falando. Se for isso, é laudo geológico. É exatamente sobre uma rua que era num bairro que construíram em cima de um córrego e o córrego não existe mais e que hoje está cheio de casas, inclusive uma rua já foi constatada, né, pela própria regularização. Rua, eu vou pedir para você passar para o Maurício lá para ele falar lá. Ó. Boa tarde, eu vou me apresentar. Maurício Magossi. Não, fala que eu trabalho na CETESB, na agência de Piracicaba. Então, só para entender, se o caso houve a rua, ela descaracterizou a área de preservação. Hoje, a CETESB, como que ela trabalha? Ela tem um documento que chama parecer técnico. Então, você pode solicitar junto à CETESB esse parecer técnico, que a CETESB vai fazer uma manifestação, mas você, para isso, vai fazer o quê? Você vai apresentar um laudo e você vai avaliar a jusante e a montante dessa área e trazer uma descrição de como que está essa ocupação. Se você for o único imóvel ocupando, vai ficar um pouco mais difícil, mas se houve uma descaracterização nesse trecho, que não tem uma definição de 500 metros, 1 quilômetro, quanto for, vai variar de situação para situação, a gente consegue emitir e ser favorável à descaracterização da área de preservação, entendeu? Então, que seria talvez o caso da rua do internauta aí.
A questão do hotel, eu acho que tem duas situações. Importante, como a doutora Rosa falou e o Nil também falou, ver a data. Se você fez e você comprovar que a sua ocupação é anterior à legislação, vale a lei vigente à época da sua ocupação. Isso aí também, pelo menos no estado de São Paulo, durante um período, a CETES trabalhou diferente, mas hoje isso é uma situação totalmente consolidada dentro do órgão ambiental e não existe dúvida. Você provou que você tem ocupação anterior, seu parcelamento é anterior, você tem registro, você tem fotografia aérea, a gente aceita e passa a ser regular isso daí, não existe problema nenhum, entendeu? Se não foi posterior à lei, o que acontece? Você vai para a justiça, porque o órgão ambiental vai se manifestar desfavorável. Isso aqui é uma experiência que eu tive no imóvel rural, divisa de Escalvado com a Analândia, que era uma granja, foi construída posterior. Nós negamos todos os pedidos do proprietário, ele foi para a justiça. Na justiça, eu acompanhei na parte fazendo assistente técnico da CETES, ele comprovou que o desfazimento seria mais prejudicial do que a manutenção da ocupação. E o juiz entendeu assim e mandou permanecer lá. E nós aceitamos isso daí. E tá, vida continua para ele, entendeu? Até porque, na forma de entender, aquela área, que era uma área de preservação permanente, ela deixou de exercer a sua função ecológica. Além da questão temporal, que não se falava tanto de área de preservação permanente, ser um decreto-lei, que não se falava nem na 6766, essas são umas questões que estão em voga. Se for ver, vocês estão falando de São Paulo, Belo Horizonte também, tem várias áreas que foram canalizadas, o córrego do Onça, né, Léo? E, assim, então, se for pensar, o Brasil inteiro está numa área de preservação permanente. Então, assim, essa questão... Exatamente. Então, essa questão de engessar as áreas de preservação permanente é muito complicada e muito temerária. E houve, sim, um boom de ação civil pública contra vários hotéis que eu estou acompanhando. Eu estou em um caso dessa da ação civil pública, mas, assim, é geral, no Brasil inteiro. Tem uma questão também. Muitos desses córregos, eu vou falar de córrego especificamente, não de área de mata, muitos desses córregos foram canalizados. Mas o poder público, estou falando da minha cidade, que é uma ação que chegou a mim, muitos desses córregos não foram concluídas as canalizações por falta de verba mesmo. O poder público não tinha como, não tinha aquilo no planejamento. E aí, no ano de 2007, veio um novo promotor na cidade que resolveu pedir a demolição de todas as casas de um bairro super nobre de Guarulhos, que naquele trecho não estava canalizado, mas todo o resto ali na frente da Paulo Facini, no Renato Maia, Córrego dos Cavalos. E aí, pasmem, ganhou em primeira instância, o juiz determinou que demolisse tudo. Aí eu comecei a rir, né? Falei, gente, vai demolir isso aqui tudinho, vai ficar pior, porque ninguém vai fazer nada, vai virar uma ocupação, enfim. E aí, obviamente, que em recursos se reformou a decisão. Por quê? Porque na nossa primeira instância do Estado de São Paulo, e eu falo por São Paulo, nós não temos juízes especializados. São juízes da vara civil ou da vara da fazenda pública. Mas, quando você vai para a segunda instância, você tem câmaras especializadas. Então, aí tem essa situação. E era em 2008, anterior à própria regularização fundiária. Em relação a esse exemplo que você falou, Maurício, eu entendo o seguinte, em que pese o órgão que você mencionou dar um parecer contrário, eu entendo que depois do advento da Lei 13.465, quando você fala em anterior à lei, se a gente estiver falando em regularização fundiária, a gente só fala para um título, porque para outro título não. Mas, se você pensar num empreendimento em que foi depois de 2016, em que ele edificou um hotel, vamos falar em hotel, né, que é o que a gente está falando, o exemplo que nós estamos dando. Se nós pensarmos que ele edificou sem um licenciamento inicial, o poder público falhou, porque a gente não consegue uma única casa sem o licenciamento inicial de um loteamento ou de um parcelamento. Então, você tem duas situações aí. Ele foi posterior à lei? Foi, mas como é que um empreendimento deste tamanho, que são os resorts, conseguiu se formar posterior à lei, não observando as regras ambientais? Porque, como repito,
A 6766 ainda exige para os novos empreendimentos, onde você tem que, além da aprovação, compensação, área ambiental, enfim. Então, essa questão da data é muito pertinente, como você disse. Acredito que o órgão também tem esse parecer, mas não no âmbito de REURB, no âmbito de que se o cara pediu REURB nisso, ele está com burla da lei. É isso. Eu entendo dessa forma também. Eu estava até conversando aqui tirando uma dúvida, assim, no âmbito de REURB, se o município tiver uma Secretaria do Meio Ambiente, a discricionariedade é daquele município. Eu não vou nem para o Estado. Então, na realidade, a CETESB ela só é provocada quando eu não tenho uma Secretaria do Meio Ambiente. Que nem aqui eu tenho a Secretaria do Meio Ambiente. Inclusive, agora nós vamos passar... Eu estou parecendo ambientalista, né, gente? Nós vamos passar por catalogar as áreas verdes do município, que Montemor não são catalogadas. Então, vai começar por todo um mapeamento ambiental. Mas, como a Rose falou, cada caso é um caso. Eu acho que judicializar, embora eu seja advogada, é o último caminho que eu busco, porque a gente sabe os entraves e a morosidade da nossa justiça. Né? Por isso que eu sou apaixonada por REURB, que a gente tenta, aí, de uma forma ou de outra, tentar, de uma forma administrativa, até que se eu tiver que sentar lá na CETESB e tentar convencer a CETESB, do que judicializar. Porque aí você trava seu processo, no mínimo, aí, por uns 5 anos. Não, eu acho que eu não me expressei bem. Esse caso de judicializar que eu falei são casos individuais. Eu quis tratar não no âmbito do REURB, tá? Porque até o que é questão, a história tem toda razão. O REURB não vai para a CETESB, só se é um caso muito específico, fica no município. Então, eu falei num caso específico, assim, de um imóvel individual, um caso individual. Nesse caso, a judicialização é mais eficiente, entendeu? Não na REURB. Me desculpe se eu me fiz entender. Imagina, Maurício, você quer que todo mundo ama a REURB, você fala em pizza, a gente fala REURB. Eu vou começar também a amar, né, daqui a pouco. Seu ponto. Aqui no estado de São Paulo, salvo engano, até ali no ano de 2019, toda a área irregular em área de mananciais, em área de proteção, necessariamente tinha que submeter a CETESB, que sempre foi muito restritiva e que jamais permitia nenhuma regularização fundiária. Isso é incrível. E aí teve o governo Dória, que teve o secretário Marcos Penido como secretário de Meio Ambiente e Infraestrutura, e eu estava trabalhando no governo do Estado de São Paulo nessa época, e vinculado à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, que ficou como CIMA, antes era só SMA, e aí veio a resolução CIMA, salvo engano, 51, 2019, aonde finalmente, como se fosse uma genialidade, foi então aceita a Lei 13465, que já estava posto que todo município que tem seu órgão ambiental não precisa submeter, então, ao governo do Estado de São Paulo, que no caso era a CETESB. E assim, graças a Deus, começou a ser possível fazer REURB em área de mananciais, em área de proteção, quando for o caso, bem estudado, bem fundamentado, bem defendido, para que não fique como uma regra, mas sim como uma exceção, né? Porque todo mundo sempre fala brincando, mas é a verdade. Aqui foi dito, né? Aliás, tem cidades inteiras em área de mananciais, tem cidades inteiras em área de proteção, e ninguém vai ter título. O que você vai fazer? Vai derrubar a cidade inteira? Não vai, então vamos regularizar. Na verdade, então, essa questão do manancial é que em 2009 a CETESB ela se alterou, né? Que era a Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental. Em 2009 ela passou a ser a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, que juntou a CETESB, o DEPRN, que é o Departamento Estadual de Proteção dos Recursos Naturais, e o DUSM, que é o Departamento de Uso do Solo Metropolitano, que é na região de São Paulo, que é quem rege a questão dos mananciais. Então, ela aglomerou, ficaram esses 3 órgãos juntos, por isso que essa questão de manancial passou para ser para a CETESB, entendeu? Porque é uma herança que ela teve do DUSM. Porque eu trabalhei em Mogi das Cruzes, no DPRN, né? Então, Mogi das Cruzes pega uma área de manancial. Então, a gente trabalhava junto, separado. Era o DUSM numa unidade e o DPRN, só que a gente dividia prédio. Então, por isso que eu sei mais ou menos isso. Então juntou tudo. Então, ela herdou essa atribuição da questão de manancial, porque manancial tem muito mais restrições, né?
impermeabilização e etc. Eu não sei muito bem, coisa muito importante. Mas essa é a questão do manancial na CETESB, não porque seria uma atribuição dela hoje, né, se não fosse isso. Uma coisa que eu gostaria de dizer para vocês, que passou agora para o município a responsabilidade de dizer qual a faixa não edificante. Em Guarulhos vai ser no dia 31, e o pessoal vai votar em Guarulhos, né, tem uma discussão na cidade, para 5 metros. Então, a gente já tem situação de consolidação. Eu acredito que é uma situação burra você querer tirar daquele local as pessoas que já estão há muitos anos. Aí você faz o quê com aquele povo? Para ressarcir, você entendeu? Então, eu acredito, sim, que em casos de situação de construção nova, nós temos que pensar, que é o tal do urbano. Agora, quando já está consolidada, temos que ver outra maneira de resolver a problemática. Tá? Compensação, aplica em outras áreas, paga um pouquinho para quem não tem infraestrutura, contrapartidas. E a gente vai votar para 5. É uma discussão imensa, uma briga danada, mas é isso que tem que ser. O novo você trata de uma forma diferenciada. Agora, o que está lá... né? Temos uma pergunta de um convidado. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer a oportunidade dessa aula, né, sobre REURB, muito esclarecedor. Agradecer à doutora Ellen, fui parceira dela, acho que 2 anos, 1 ano, né? 1 ano aí na prefeitura, discutindo algumas coisas, aprendi muito com ela e espero continuar aprendendo, tá? Não vou largar a senhora, não. A minha dúvida é o pós-REURB, tá? Eu tenho um escritório de engenharia aqui em Montemor, que faz 20 anos, inclusive agora em maio, e eu trabalho bastante com regularização. E a doutora Rose, ela comentou que após o REURB, o proprietário ele tem 1 ano de prazo, né, para ele regularizar a construção. E a minha dúvida é a seguinte, a lei do REURB autoriza o município a regularizar essa construção fora do Código de Obras, ou o município tem que criar essa lei específica para que isso aconteça? As luzes. Deixa eu só fazer, porque essa questão do 1 ano, o decreto traz, ela é uma questão por analogia, porque assim, você tem uma edificação, quando você faz uma regularização fundiária, você faz o lote, você regulariza o lote, apontando a sombra que existe uma edificação, e aí você faz o registro até 75 metros, por mera notícia, e sem profissional, e você também, para a REURB-S, você não vai pagar o emolumento da averbação daquela edificação, desde que você peça em 1 ano. Por isso que a gente acaba generalizando e fala, você tem 1 ano para regularizar. Não, você tem 1 ano, REURB-S, para que você, quando for regularizar a sua edificação, você consiga fazer sem o custo desta averbação no cartório de registro de imóveis. E também há uma discussão que no seguinte sentido. Então, também a flexibilização, como se fosse uma anistia, para aquela edificação também seria nesse 1 ano. Então, assim, da minha experiência, da nossa, a Ângela vai dar detalhes para você, mas assim, a gente recomenda que se regularizem até 1 ano para não perder a benesse, tanto financeira quanto da possibilidade de não ter que seguir as normas edilícias. Isso, trocar um papo com o Newton aqui. Olha só, vou te responder. Qual é o seu nome mesmo? Alexandre. Alexandre, vou te fazer uma pergunta. Qual é a vantagem de eu regularizar como está o meu loteamento e depois mandar derrubar a pessoa que usou 5 metros ou não tem o recuo? Qual é a função disso? Nenhuma. Nenhuma. Então, no meu entendimento, nós vamos aqui bater bola com o Newton. Eu acredito, sim, discutir, inclusive, lá em Guarulhos, nós temos o SDU, Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Bati um papo com os analistas e com as chefias e expliquei. Se você regulariza a REURB, você ficou com a edificação sem estar averbada. Não é? Os advogados que me
E, então, você precisa regularizar, você precisa pegar esse habite, seu atestado de habitabilidade, apresentar e regularizar. Então, meu caro colega, temos muitos serviços pós-REURB. E, sim, a posição dos profissionais de REURB, os profissionais técnicos, depois eu vou passar para o Newton, perdão, é que possa ser regularizada e que a lei garante isso. Você pode construir fora dos padrões edilícios da cidade sem precisar de uma anistia. Essa era a minha dúvida, se a lei do REURB já garante isso, ou se o município vai ter que fazer uma lei específica para as áreas de REURB. Mesma coisa. Do meu entendimento também que sim. Vou colocar exemplo Piracicaba. Piracicaba tinha uma lei antes, o pessoal que está aí, que trabalha lá, sabe a lei do perímetro, a gente chama, que regularizava um projeto simplificado pelo perímetro do imóvel. Aqui deve ter tido também. Não, aqui por enquanto não é o simplificado, mas está em implantação. Lá já teve alguns anos, agora ainda não está em vigência. No momento eles fazem alguns anos, em anos eles fazem isso. E também fazem tem uma lei lá que eles fizeram, que foi feito pelo drone, que é onde ele vem com o lançamento, faz a medição com a imagem aérea, na verdade o pessoal fala que é drone, mas é imagem aérea, faz a medição da construção e pede e lança o IPTU para você pedir a averbação depois pela lei do perímetro. Então, você pode ir lá e averbar o perímetro. Para conseguir o habite-se, aí ela pede, tem umas restrições para tamanho, e também agora, no caso da REURB, que a gente fala que abriu possibilidade do laudo de habitabilidade. Então, você vai declarar como engenheiro, que você não vai declarar as estruturas, até porque você teria que fazer uma sondagem, mas é uma casa habitável, é uma casa salubre e que atende todos os quesitos de saúde. Você não precisa dizer que se ela tem estrutura para durar mais 20, 30, 40 anos. A sua responsabilidade civil e criminal não é essa, é outra responsabilidade. Então, eu acho que vai ter que haver, lógico, assim como nós tivemos na REURB, convencimento dos órgãos públicos de regularizar o lote que está vazio, que hoje é pacífico isso, mas lá, quando começou a REURB, a gente brigava muito, não, só vai regularizar o lote que está construído. O lote do lado vazio não vai. Daí eu falava para o pessoal, eu comprei um lote, construí uma casa irregular, cometi 2 crimes, o meu irmão, que mora do lado, comprou o lote, ficou esperando a regularização para ele poder construir, agora ele não pode regularizar o dele, porque ele cumpriu uma lei e não cumpriu a outra. Eu que descumpri as duas posso. Então, eu acho que vai chegar, as construções, vai ter muito serviço para pós-REURB, que vai chegar mais ou menos nessa situação e vai se resolver, não tem como. Ela falou, não adianta a gente só fazer o lote e esquecer a construção depois. Vou voltar que isso aí foi polêmico, adoro polêmica, adoro. Gente, olha só, aqui em Montemor tem anistia? Teve anistia já? Não. Mas teve anistia? A lei diz, regulariza as edificações também. Ela diz, tá? Agora os parâmetros. Eu acho que só passou uma fala aqui, não sei se foi da Ângela, e alguém me corrija se eu estiver equivocado. Até onde eu sei, pode sim, querendo, no mesmo ato de regularizar o chão, regularizar a construção. Não há impedimento. No nosso primeiro Congresso Nacional de Regularização Fundiária, realizado no ano de 2021, o conselheiro da diretoria da presidência, Dr. Hamilton Sakamoto, teve um debate, e sim, foi um debate quente com a Candelária Reis, que na época ocupava uma função na SEAB, na Secretaria de Habitação do município de São Paulo, aonde ele é um defensor contumaz e assíduo de que toda REURB deve-se, no mesmo ato, já regularizar a construção, porque para ele não faz o menor sentido não regularizar a construção. Não, mas são só opiniões, né? Mas eu acho que o importante é ficar dito aqui em público, para quem está nos assistindo, é que pode, não há o impedimento. Eu sou Gente, a favor deixa eu explicar de só. segundo momento. Deixa eu explicar que até a gente está um ano, né? O Alexandre foi ex-secretário de obras. Então, algumas REURBs ele passou. Qual foi o entendimento aqui que teve em Montemor? 3 coisas. Primeiro, aqui não são 5 salários mínimos. Aqui a regra é CAD único.
porque as pessoas têm uma renda bem baixa, 5 salários mínimos, são pessoas que ganham extremamente bem aqui no município. Segundo momento, de que a gente regularizaria os lotes e depois, na época da gestão do Alexandre, a gente ia fazer um mutirão de habites, justamente para chamar essas pessoas, chamar alguns escritórios e falar, vamos fazer um mutirão de habites, onde essa pessoa poderia edificar, porque a gente poderia regularizar a edificação. Porque a gente entendeu, vocês como técnicos vão saber mais que eu, precificar uma regularização de lote e planta edificada, fica um valor que fica impagável inicialmente, né? Para análise. Então, assim, primeiro ele quer garantir a propriedade. Garantir a propriedade habita. Se ele tem uma urgência, uma pressa, que ele procure um profissional para criar o habites por conta que ele vai vender, ele quer valorização do imóvel dele, quer pegar algum valor como empréstimo, um empréstimo em garantia, financiar com a Caixa, enfim. Aí ele consegue antecipar. Mas, de início, de regra, o nosso entendimento de todos que estávamos trabalhando era que vamos regularizar o lote e depois o município faria um mutirão de habites, onde ele faria aí um valor diferenciado aí do mercado. Agora, dá licença, surgiu mais uma dúvida agora na conversa. Tá boa, hein? O INSS, ela dá isenção do INSS ou só municipal, só imposto municipal? Porque é aí que é o que pega, né? E do prazo também, né? Porque o INSS é um imposto que você paga sobre a mão de obra na construção. Isso, mas quando você é regular, na regularização você tem que pagar para tirar uma CND para fazer a verbação. Então, os advogados que me desculpem, quando não foi caducado. Sim, tem a caducidade. Mas a caducidade você prova com o pagamento no IPTU. E, nesse caso, como que você paga? Vamos fazer aqui um exercício jurídico, aí a Ellen me ajuda. É assim, para você fazer o maior, que é o loteamento, ou a regularização, eu chamo de maior porque você acaba tendo mais adesões, enfim. Normalmente, a praxe é iniciar pelo solo. Não é que você não pode registrar ou regularizar a edificação no mesmo momento. Já é pacífico que você pode. Até porque quando você tem interesse social, menos de 75, você faz essa verbação por mera notícia. Beleza. Aí você tem, na regularização fundiária, você não tem a exigência de CND para registrar. Não precisa da CND para você registrar. Isso se você vai fazer o solo. Então, a amplo senso, você também estende isso à edificação. É por isso que eu entendo que esse prazo que você não vai pagar a averbação durante um ano do S, dentro daqueles tamanhos legais, para a regularização fundiária, você vai ter essa isenção também. Se eu não preciso para o lote, eu também não vou precisar para casa. A não ser que você, obviamente, vai reformar, vai aumentar e vai fazer daqui 15 anos, e aí sim, obviamente, vai ser exigido. Mas se você fizer na continuidade da regularização fundiária, ainda dentro da legislação de regularização fundiária, que permite a averbação da edificação, mesmo fora dos padrões edilícios, você não vai ter exigência do CND para essa verbação da edificação no âmbito de REURB. Comungo com a mesma, por isso que eu ainda digo a importância da gente criar uma lei ditando isso daí, porque na hora que bate no cartório, eu também entendo que não existe a exigência do INSS, já que não existe o lote, não existe da edificação. Porém, não existe nada em lei dizendo que é desta forma. Então, eu faria uma lei municipal, dando os parâmetros de prazo para registro, para que, na hora que batesse no cartório, aqui a gente tem um cartório totalmente legalista, o que não estiver na lei, ela não cumpre. Então, ela é muito competente. Eu tive várias conversas com ela e realmente eu sou fã da Daniela. Eu acho que ela é muito competente. Só que ela é ipsilidem, sabe assim? Que está na lei. Então, eu resguardaria nesse sentido. Bom, com o avançar das horas, e se ninguém pôr um ponto final aqui, não vai ter fim. É verdade. Nossas Quem começa a perguntas falar estão de aumentando. REURB, Então,
Depois você responde lá no grupo. Eu acho que, já que temos os telespectadores, e depois vai ficar gravado, quem quiser assistir posteriormente, vou reforçar. Então, a CRF é a Comissão Nacional de Regularização Fundiária, composta por profissionais das mais diversas, formação, graduação, especialização. Somos, então, arquitetos, topógrafos, geólogos, assistentes sociais, advogados, secretários de habitação, promotor de justiça, procurador municipal, muitos empreendedores buscando destravar a regularização fundiária no Brasil por meio do entendimento, por meio do nivelamento do conhecimento entre todos e, repetindo de novo, né, Nilton, desse grande ecossistema que numa metade estamos nós, setor público, setor privado, registro de imóveis, e na outra metade do grande desafio estão os moradores. Tudo isso, tudo que se faz, todos os eventos, estamos aqui por conta dos moradores, né? Essa é a razão, esse é o nexo de causalidade, aonde existe tudo isso que se faz, que se debate para atender uma necessidade de regularizar as áreas onde as pessoas moram irregularmente ou clandestinamente por N motivos. Eu tenho dito publicamente, vou ser bem breve aqui, só para deixar uma reflexão que eu não poderia deixar de dizer. E, focando nas pessoas de baixa renda, o problema está na baixa renda. O problema está em não ter renda. Estas pessoas moram aonde lhes restam morar. Quem tem renda, quem tem dinheiro no bolso, tem o poder da escolha de querer morar irregular ou não. Então, pessoas com média renda e alta renda que estão em áreas irregulares estão porque querem estar, foi uma opção. E, via de regra, pessoas de baixa renda que estão em área irregular não tiveram opção. Então, a reflexão que fica é: vamos, sim, melhorar a qualidade de vida, vamos, sim, melhorar a situação ali urbanística, vamos tentar melhorar qualquer degradação que esteja ocorrendo no meio ambiente. Vamos fazer tudo isso, porque isso tem que ser feito. Isso melhora o bairro, isso melhora a qualidade de vida dessas pessoas, a autoestima dessas pessoas. Essas pessoas ficam talvez mais confiantes, ficam com mais expectativas de que dias melhores virão. Mas fica muito claro, e é muito claro a todos nós, que no dia seguinte que essa pessoa baixa renda recebeu o seu título, recebeu um asfalto, uma calçada, uma iluminação, uma descarga dentro da casa dela, com um abastecimento de água, esgotamento, será que essa pessoa tem dinheiro para pagar o IPTU? Será que essa pessoa tem dinheiro para pagar água, luz? Será que essa pessoa tem dinheiro para pagar a mobilidade que o prefeito colocou ali perto, com linhas de ônibus ou metrô, qualquer que seja o transporte público? Essa é a reflexão que eu provoquei no final do 2º Congresso Nacional de Regularização Fundiária, e volto a dizer aqui, sempre vou estar dizendo isso. O cerne da questão é esse: regularizar é só o caminho, é só o meio, mas no final, como estas pessoas vão ter renda? E, por óbvio, se estamos sentados aqui falando com uma certa autoridade sobre um assunto, é porque estudamos. E se estudamos, é porque passamos pelo momento da educação, seja lá na infância, depois na adolescência, na juventude, fizemos uma graduação, especialização, alguns fazem MBA, faz intercâmbio, faz os cambau, cheio de título, doutor, mestrado e tudo. Então, tem que passar pela educação para conseguir aprender coisas, desenvolver suas habilidades técnicas, para quê? Para que você tenha uma função útil ao mercado de trabalho, para que você possa concorrer a vagas de trabalho e ser contratado com salários, não mais baixa renda ou nenhuma renda, mas um salário que dê para você pagar suas despesas ordinárias
e, quem sabe, extraordinárias a ponto de você melhorar, então, o padrão, a qualidade, escolher um lote num lugar mais apropriado, um lote formal. Acho que vale a pena deixar essa reflexão, porque todo o resto aqui é válido e vamos continuar fazendo, mas eu gosto sempre de ser prático e objetivo aonde está o problema, sobretudo da baixa renda. Então, vou passar aqui para vocês fazerem as considerações finais. Henrico, agradeço toda a equipe teve uma técnica, pergunta. do pessoal da filmagem, do pessoal da imagem e som, da equipe da Ellen, que com muita presteza aqui nos recebeu muito bem, nos recepcionou, ao município de Montemor, em nome do prefeito e dos representantes aqui de secretários e secretário que esteve aqui. Agradeço a presença de todos os diretores e coordenadores da CRF, que disponibilizaram do seu precioso tempo para estar aqui, gratuitamente compartilhando seu conhecimento com todos. Agradeço imensamente ao nosso público que veio até aqui nos prestigiar, veio aqui escutar o que temos para dizer. E, como disse, a CRF, então, é essa rede nacional de profissionais que estuda, debate, promove e executa REURB pelo Brasil. Você que é um profissional que está trabalhando ou deseja trabalhar com regularização fundiária, portas abertas, visite o nosso site, nossas redes sociais, chama comissãodereurb.com.br, o nosso bairro, nosso site, ou crf.org.br, e venha participar da CRF. E sim, em outubro de 2023, esse ano, vamos fazer a 3ª edição do nosso Congresso Nacional de Regularização Fundiária, onde lá vamos discutir por 2 dias, então, os temas mais relevantes, palpitantes e mais polêmicos que devem ainda existir nesse espaço de tempo daqui até lá, para eu poder, inclusive, explicar para minha filha como que, pela 3ª vez, nós temos algo ainda a continuar falando sobre regularização fundiária, porque ela falou: papai, você vai fazer mesmo um 3º Congresso Nacional de Regularização Fundiária? Tem assunto ainda? Falei: filha, você não acredita. Tem. Então, é isso. Vamos lá. Quero agradecer ao público, né, que veio, prestigiou durante todo o dia, passaram por aqui. O pessoal que está online lá também, que participou, mandou suas perguntas. As que não foram respondidas, depois a gente responde aí e compete, manda lá no próprio Instagram. Está feito pelo Instagram, está feito pelo YouTube? Está pelo YouTube, né? Está no YouTube. Ou pelo contato, que está lá também, contato@crf.org.br. A gente vai responder essas perguntas. Não, se couber a mim, não couber a mim, eu passo aos outros, aos demais. Mas, mais uma vez, agradecer. 152 anos de Montemor, né? Foi aniversário da cidade. O pessoal estava na pós-ressaca, né, de final de semana, aí, que foram 3 dias de comemorações, né? Então, obrigado a todos que vieram daqui do município, representando, e estão de parabéns por um seminário igual a esse. E a reflexão do Henrico é louvável, e a gente sempre fala sobre isso. E, além disso, ainda eu volto de novo a falar: vocês querem trabalhar com o REURB, podem trabalhar com o REURB, é rentável, mas ainda é um exercício de paciência, de muita paciência. Já gerou muita briga lá em casa, já gerou briga entre os sócios. É um exercício de paciência, tem que ter muita paciência mesmo, mas é muito gratificante no final. Quando você pega um título, aí você vai lá, consegue um acervo técnico, registra a matrícula, e todo mundo vai lá e te agradece por isso, isso é muito gratificante. Então, parabéns a todos que estão envolvidos, para todos que vieram. Forte abraço e até a próxima. Eu gostaria de agradecer a Ellen pelo convite, a forma como ela me recebeu, o Henrico, as irmãs Ramires, o Newton, sempre muito solícito, né? O público, e parabenizar também os gestores públicos de Montemor pelo interesse, pela responsabilidade em gerir seu município. Parabéns. Eu gostaria de agradecer a Ellen, Henrico, a todos aqui, Newton,
pela presença, né, pela companhia. A discussão é sempre salutar. Nós só caminhamos quando nós discutimos e chegamos a um ponto comum. Eu falo para os meus filhos que essa discussão é salutar e ela tem que ser com argumentos. Se nós argumentarmos com convencimento, nós vamos caminhar. Então, eu espero que dê muito certo a regularização fundiária aqui em Montemor, que já está dando, a gente está vendo isso, né? E contem conosco para o que precisar. O que a gente tem é bagagem de estudo para oferecer para vocês, e se a gente tiver dúvida, a gente recorre ao grupo. Muito obrigada. Agradecer a todos, a Ellen, ao presidente, à comissão, ao município, às pessoas, porque a moeda, como disse o Henrico, a moeda mais cara que a gente tem é tempo. Aliás, a gente não tem essa moeda cara. Então, se vocês se dispuseram a estar aqui para nos ouvir e ouvir as nossas experiências, isso é muito gratificante, porque, mesmo estando desse lado, um dos quesitos mais importantes para quem quer trabalhar com REURB é a humildade. A humildade de saber que todo caso é um caso, de que você não tem concorrentes, nós somos parceiros, e, às vezes, nem o município e nem os outros colegas não entendem que REURB não tem concorrência, tem parcerias, que o mercado é muito grande. E também temos a humildade de ter que perguntar e de estudar, porque cada local tem uma lei municipal, você tem outras incidências. Então, muito humildemente, eu agradeço a vocês a oportunidade e por gostar de disseminar o REURB, que a gente está estudando, está discutindo, está debatendo. Fica aqui um abraço. Se precisarem das nossas considerações pela CRF, pelas nossas redes sociais, estou à disposição. Muito obrigada. Bom, gente, chegamos ao final. Agradecer, primeiramente, Henrique, eu queria agradecer a você por ter criado a CRF. Como foi difícil fazer regularização fundiária sem a CRF? Quantos processos, quantos problemas, quantos não nós recebemos ao longo dessa trajetória? E a CRF foi um dos órgãos mais importantes para, com certeza, trazer a coletividade desse empreendedorismo. Então, você realmente é um case de sucesso. Gratidão por você ter criado a CRF para nós. E gratidão a todos vocês que tiraram o seu tempo de vir aqui no município de Montemor. Nós sabemos que talvez o público não é gigante, Montemor é uma cidade que ainda está caminhando, está entendendo, mas que a gente tem uma vantagem muito grande. Eu digo que a nossa vantagem é maior do que até grandes metrópoles próximas. É porque o gestor público quer fazer. O gestor público tem iniciativa e tem vontade. Então, mesmo ele não estando aqui, ele pediu 1000 desculpas, ele falou que vai fazer um outro simpósio em Montemor com a presença dele. Eu gostaria de agradecer o prefeito Edivaldo Birischi, que realmente nos disponibilizou aqui o Joaquinzão, junto com a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Cultura e Turismo, para que a gente pudesse estar fazendo esse evento. As pessoas que estão em casa, que tiraram seu tempo, seu horário para estar ouvindo, né, esses gigantes aqui da REURB, a todos da plateia, ao ex-secretário Alexandre, meu parceiro, a gente vai trabalhar muito junto. Eu gostaria de agradecer as meninas de Piedade, obrigado por terem vindo a esse evento. Com certeza, eu tenho certeza que o 3º Congresso vai ser tanto quanto mais grandioso do que o 1º e o 2º. E dizer, REURB, gente, se define a 2 palavras, moradia digna. E é isso que a gente vem fazer ao longo da nossa trajetória de vida. Eu acredito que cada um de vocês querem oportunizar moradia digna. Então, é oportunizar a REURB e vamos, que tem muita REURB no Brasil para fazer. Obrigada.